Oi, gente, tudo bem? Nunca mais apareci por aqui deixando um vídeo. Hoje eu gostaria de deixar um vídeo para vocês. Então, eu gostaria de estar falando hoje. Eu sou assim, bem direta, né? Chego e. Oi, tudo bem? Não, vou logo direto ao assunto. Enfim, essa sou eu. Gostaria de falar hoje sobre a história da palavra de Deus. Não sei quantos já ouviram, eu tô por dentro, que é a mulher do fluxo de sangue. E eu não vou ler a história para não perder muito tempo, então vamos direto ao assunto. A Bíblia conta de uma mulher que sofria de uma hemorragia há 12 anos. E quando ela ouviu falar de Jesus, eu vou deixar aqui embaixo o endereço da história, se você quiser ir lá e ver os detalhes. Talvez não, com certeza, quando você ler, Deus falará coisas novas com você, porque a palavra de Deus, ela é viva e ela se renova cada vez que a gente lê. Não importa o quanto você conheça o texto, Deus sempre tem algo novo para trazer dentro daquele texto. E, e a Bíblia fala que essa mulher sofria 12 anos de uma hemorragia. E ao ouvir falar de Jesus, ela pensou com ela mesma: se ao menos eu tocar na borda do seu manto, eu poderei ser curada. E ela fez, ela enfrentou aquela multidão. E ela foi lá e tocou nas vestes de Jesus, né? E na hora que ela tocou, Jesus sentiu. E, e ele disse: quem me tocou? Os discípulos: mestre, o pessoal aqui tudo apertado. E o Senhor pergunta quem me tocou. E ele diz uma frase muito importante: alguém me tocou porque de mim saiu poder. E quantas vezes uma multidão está ali. Vamos pensar nos dias de hoje. A igreja adorando e tal. E uma pessoa é curada. Uma pessoa tem a vida transformada. Que ser curado nem sempre é de algo físico. Uma dor na alma. Uma dor muitas vezes esquecida. Que tá ali e você nem lembra mais. Mas Deus, ele não se esquece. Porque ele cuida dos seus. E o que eu quero trazer com essa palavra hoje? Eu tive uma experiência esses dias de cura na minha alma, de algo que eu não imaginava que estava. Eu nem imaginava que realmente eu precisava de cura ali. É, muitos aqui sabem, né, da minha história, de algumas coisas da minha história, que eu perdi um filho, né? Eu nos anos de 2019, eu engravidei. E eu tive um problema de. Eu tenho trombofilia e eu não sabia. E eu tive uma trombose no cordão umbilical. E o meu filho Boaz precisou nascer prematuro e ficou na UTI, enfim. E ali veio a falecer depois de quase 5 meses. E eu lembro da oração que eu fiz no dia que ele faleceu. Quando a médica me chamou e disse que a medicina já tinha tudo que a medicina tinha dado para ela, ela já tinha usado e ela não sabia mais o que fazer. E precisava de uma intervenção divina. E ela disse assim mesmo para mim. E eu disse: doutora, doutora Ana, uma pessoa maravilhosa. Se Deus quiser, Boaz é do Senhor. Se o Senhor quiser, ele leva. Se o Senhor quiser, ele cura. E naquele dia eu fiz essa oração sincera. Mas o que eu não imaginava era o depois. Mesmo comecei a fazer terapia, tudo. Mas assim, essa minha oração, para mim, era como se eu tivesse desistido do meu filho. Era como se eu tivesse dito: tá bom, Senhor, o Senhor venceu, leva ele, sabe? E, e eu deixei isso e guardei as demandas da vida, enfim. E esses dias eu estava numa reunião e foi ministrado sobre entrega. E eu nem estava lembrada disso, na verdade. E quando uma pessoa falou sobre as histórias que. Os textos que trouxeram sobre entrega eram todos sobre entregas de filhos. Mas eu não estava nem estava lembrada. De repente uma pessoa falou assim: que bom que nenhum dessa sala precisou entregar o seu filho. E naquela hora,
Parece que eu saí daquela sala e eu senti a voz de Deus e Deus disse assim para mim: Você me entregou o seu filho. Naquela hora eu comecei a sentir algo tão violento dentro de mim. É uma coisa, irmão, é uma, é sobrenatural. Você não consegue explicar aquilo que você sente. Só é real para você, né? E Deus começou, aquilo foi tão forte, sabe? Foi, pá, uma facada rasgando dentro de mim. Mas não foi rasgando de uma forma ruim, não. Foi rasgando, tirando aquele peso, sabe? E Deus disse assim: Você não desistiu do seu filho. Você entregou ele para mim. Irmão, isso trouxe uma cura na minha vida. Uma cura tão grande. E eu não me contive. Quem estava na reunião foi testemunha. Tinha ali umas 10 pessoas testemunhas desse meu momento. Foi de forma violenta. Deus veio, sabe? Eu comecei a chorar, a gritar, sei lá, nem sei. Quem viu é quem sabe, porque eu nem sei o que eu fiz na hora. Da, daquele momento que Deus veio, sabe? E rasgou assim dentro de mim. E eu digo a você, Deus continua fazendo milagres. E Deus quer curar a sua vida. Qual é a dor? Talvez uma dor inconsciente. Eu sou uma psicanalista em construção. Sou uma psicanalista clínica em construção. Estou estudando. Mas qual é a dor da alma que está lá dentro, sabe? Porque Deus deixou as ferramentas, deixou. Deus deixou a psicologia, a psicoterapia, sabe? E várias formas psicoterápicas, eita, quase que não sei, que existem, né? Aí. E elas nos ajudam. Mas sabe, o Deus que criou toda a medicina, ele continua curando. E naquele dia eu senti essa cura na minha vida. E o alívio que me trouxe, eu me senti tão leve daquele peso que eu nem sabia que eu estava carregando. Talvez hoje você carregue um peso. Talvez hoje você carregue uma mágoa, uma falta de perdão que está lhe corroendo, que está trazendo doenças, que está somatizando no seu físico. Eu ainda estou em tratamento. Eu não estou perfeita. Se eu tivesse perfeita, eu nem estava aqui falando. Eu estava já com o Senhor no céu. Já tinha encontrado com Boaz. Mas o Senhor, do jeito que está fazendo na minha vida, pode fazer na sua também. Sabe, é como eu disse, a experiência é pessoal. A experiência é pessoal. O que eu falo aqui, você não consegue mensurar o que eu passei. Eu não consigo explicar o que eu passei. Mas você pode ter a sua experiência com Deus. A sua experiência com Deus. Que você não vai conseguir explicar. E o que eu quero trazer nesse vídeo hoje é sobre isso. É sobre você precisar ter experiências com Deus. Porque hoje vivemos uma geração que não tem experiência de nada. Uma geração que é formada pela internet e que é formada pelo que os outros falam. Uma geração sem identidade. E você? Quer continuar fazendo parte dessa geração? Ou você quer seguir e ter as suas próprias experiências com Deus, independente da opinião daquele colega, daquele amigo, do seu marido, do seu namorado, do seu pai, da sua mãe? Não estou dizendo aqui para ninguém desonrar ninguém, nem desobedecer ninguém, não, sabe? Mas a gente precisa ter essa experiência com Ele. Quando a gente tem essa experiência aqui, essa aqui fica melhor. E eu queria deixar esse desafio aqui para você, que está vendo esse vídeo, que passou todos esses minutos vendo esse vídeo até o final. E eu queria perguntar a você algo. Você tem interesse que eu faça uma live falando sobre a experiência que eu tive com Boaz? Desde a gravidez até, sei lá.
porque eu ainda tenho experiências do que eu vivi com ele, eu ainda tenho tido experiências sobre isso. Então, se você quiser que eu faça uma live sobre isso, deixa aí nos comentários, que aí eu vejo. Dependendo do que vocês quiserem, a gente faz uma live aqui para contar essa experiência que foi sobrenatural. E que apesar de ter sido um luto, da minha experiência de luto, talvez muitas pessoas precisem ouvir sobre isso. Então, se você quer ouvir, deixa aí nos comentários dizendo que você quer ouvir. E se você achou interessante esse vídeo, passa para outras pessoas. Se você pensou em alguém, caramba, fulaninho devia ouvir isso, passa, reposta, faz o que você quiser. E que a palavra de Deus seja proclamada. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Em nome de Jesus.